Paz, povo de Deus, povo amado, povo santo, que o Senhor Deus possa abençoar sua manhã, seu final de semana, que Deus possa trazer uma mensagem para a sua vida, para a sua saúde física, mental e espiritual. Que nós possamos reconhecer na palavra de Deus o instrumento do amor de Deus, através daquilo que Deus quer para o nosso bem, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa segurança. E é isso que Levítico 15 vai trazer. Uma mensagem de Deus para o seu coração, e você vai saber através dessa mensagem o quanto que Deus preocupava com o seu povo, em relação ao bem-estar do povo, a segurança do povo. Em Levítico 15 falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dize-lhes: qualquer homem que tiver fluxo na sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundície por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundície. Toda a cama em que se deitar, o que estiver fluxo, será imunda, e toda coisa sobre a qual se assentar será imunda. E qualquer que tocar a sua cama, lavará as suas roupas, e se banhará em sua água, e será imundo até a tarde seguinte. Até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, ou que tem um fluxo, lavará suas roupas, e se banhará em sua água, e será imundo até a tarde. E aquele que tocar a carne de quem tem um fluxo, lavará suas roupas, e banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando também o que tem um fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas roupas, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem um fluxo será imundo. Em qualquer que tocar em alguma coisa que esteve debaixo dele será imundo até a tarde. E aquele que a levar lavará as suas roupas e se banhará em sua água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tem um fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará as suas roupas e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E o vaso de barro que tocar o que tem um fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para sua purificação, e lavará as suas vestes, as suas roupas, e banhará a sua carne em água corrente, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 pominhos, e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação por seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando sair dele o sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Só fazer uma observação aqui. Por que o Senhor Deus ordena a Arão, a Moisés, essas regras, vamos falar regras sanitárias, para que as pessoas não se contaminassem com o fluxo, com secreções? E essas secreções, elas vinculam bactérias, podem vincular vírus, por exemplo, a gonorreia, e qualquer outro tipo de infecção que é transmitida através de secreções, seja de saliva, seja de algum sangramento, seja de alguma secreção que saia diretamente, no caso da mulher, do homem, do seu órgão genital, porque quando eles têm alguma secreção e deitam numa cama ou sentam num local
e essa secreção entra em contato com algum objeto, com alguma roupa, com algum lençol, com alguma cadeira, com qualquer objeto, uma sela, no caso está falando aqui, a sela que colocava sobre o animal para montaria. Então, deveria esses objetos serem lavados para serem purificados daquela infecção, daquele agente contaminante aqui, que se refere como algo imundo, que seria algo que iria contaminar a outra pessoa e poderia transmitir a infecção. Então, são leis que o Senhor dá ao seu povo, como existem hoje as leis sanitárias, para que as pessoas pudessem ter saúde, para que não pudesse transmitir para as outras pessoas e para quem tivesse, pudesse ficar um tempo até que houvesse a limpeza total, até que houvesse a purificação, até que houvesse a cura daquela infecção. Então, as pessoas que tinham determinados tipos de infecção que geravam secreções, fosse da pele, fosse dos seus órgãos genitais, qualquer tipo de secreção, essas pessoas teriam que tomar o maior cuidado de higiene para que não transmitisse para as outras pessoas. E assim, tal qual era com a doença dos leprosos, que assim que se curassem, eles deveriam oferecer oferta pelo seu pecado, mas também oferta de holocausto. Assim também essas pessoas, após serem curadas, viriam até o sacerdote, ficariam 7 dias sobre a observação, o sacerdote ia avaliar, ia ficar 7 dias de observação para ver se realmente elas estavam curadas, se não tinha mais aquele tipo de infecção. E após esse 7º dia, no 8º dia, essa pessoa iria oferecer 2 rolinhas, 2 passarinhos como sacrifício pelo pecado, pelo holocausto. Assim o sacerdote faria. E aqui fala agora, também o homem, quando sair do seu sêmen da cópula, toda a sua carne banhará com água e será imundo até a tarde. Aqui continua falando sobre essas leis sanitárias. Também toda a roupa e toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água. Ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Então, toda a roupa, toda a pele em que houver sêmen da cópula se lavará com água e será imundo até a tarde. Também se o homem se deitar com a mulher e estiver emissão do sêmen, ambos se banharão com água e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando estiver fluxo, aqui está falando então da relação do homem com a mulher e o fluxo do sêmen, no caso o sêmen da cópula, da relação. Se o homem e se a mulher se sujassem, elas deveriam se banhar com água e até a tarde ficar separados, suas roupas deveriam ser lavadas da mesma forma, para que esse sêmen da cópula não pudesse também, de uma certa forma, qualquer mulher que entrasse em contato com esse sêmen da cópula pudesse, através dessa contaminação, receber algum tipo de doença, ser contaminada com alguma doença que é vinculada pelo sêmen, ou mesmo em contato poderia ter um risco, dependendo do tipo de contato. Se a mulher sentasse, uma mulher no período fértil, sentasse no local sujo, com sêmen, sem saber que aquilo é um sêmen, e haveria risco também de engravidar com o sêmen de um outro homem, né? Então, é muito importante aqui essas leis sanitárias, tanto para prevenção de infecções, de enfermidades, de contágio, de transmissão de determinadas doenças, como prevenção para a própria mulher também. E a mulher, da mesma forma, deveria fazer. A mulher que estava suja com esse sêmen deveria também se lavar para se purificar e ficar até a tarde para a purificação, porque o sêmen também vincula determinadas doenças como a gonorreia. E aqui a gente está falando de algo que talvez poucas pessoas sabem, quando abrir um parênteses aqui, para poder falar do sêmen do homem em contato com outra mulher que não tenha tido relação com ela.
Talvez, no caso do homem, ejaculou sobre uma cadeira e a mulher senta ali naquela cadeira, há um risco sim, através daquele contato, dependendo do contato que teve da mulher em contato com aquele sêmen, poder engravidar. Então tomar muito cuidado, principalmente com as roupas molhadas aí, com o sêmen entrando em contato íntimo, vamos falar assim, bem claro, com a mulher, corre o risco da mulher que entrou em contato com esse sêmen, naquele momento, um contato mais íntimo através de sua roupa íntima, ser mais claro ainda, poder correr um risco de engravidar daquele homem sem ter tido uma relação. Então é muito importante esse cuidado. Mas aqui se refere principalmente às doenças, como a gonorreia, como outras doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, gonorreia, que poderiam ser transmitidos através desse conteúdo, desse sêmen da ejaculação do homem pós a cópula, pós a relação sexual com alguma mulher. Mas também aqui vem falando sobre o fluxo de sangue da mulher durante o período menstrual. E o seu sangue, o seu fluxo de sangue, estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Também pelo mesmo motivo. Primeiro que o sangue, nós já falamos a respeito, é algo que tem um simbolismo muito grande para a expiação do pecado. Então o homem não poderia estar tendo uma relação com a mulher durante esse período menstrual, mas também pela prevenção, porque o fluxo de sangue poderia estar vinculando, assim como a gente sabe hoje, doenças que são sexualmente transmissíveis, né? Então, mas a mulher, quando tiver o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, ficará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre ela se deitar durante a sua separação será imundo, então não poderia ter relação sexual com essa mulher durante esse período, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Ou seja, teve o sangramento, teve o fluxo, a mulher sentou no local, a pessoa foi lá, sentou também, essa pessoa deveria se lavar e ficar até a tarde para se limpar. E qualquer que tocar na sua cama, lavará suas vestes, se banhará com a água e será imundo até a tarde. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver sentado, lavará suas vestes, se banhará com a água e será imundo até a tarde. Se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquele em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem que se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será também por 7 dias, para o homem que tem relação com a mulher durante esse período menstrual. Ele, assim como mulher, deveria ficar 7 dias separados. Também toda a sua cama e sobre que se deitar será imundo. Também a mulher, quando tiver o fluxo de sangue por muitos dias, fora do tempo, fora do seu período menstrual, da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Nós vimos aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha um sangramento constante, e que nada curava, ia em todos os médicos, fazia todos os tratamentos e nada curava. E ela foi até Jesus e tocou na beirada da sua túnica, na orla da sua túnica, e foi curada. E Jesus sentiu no meio da multidão que alguém o tocara, e era a mulher que tinha um fluxo de sangue. E aí eles falaram: Senhor, quantas pessoas estão aqui ao seu redor te tocando a todo momento? Como nós vamos saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando, de uma forma ou de outra. Aí ele falou: eu senti sair virtude, ou seja, a cura para aquela mulher. Algo tocou em mim e que eu senti a fé daquela mulher. Foi através da fé que ela foi curada, ao tocar de Jesus, ao tocar no seu manto, porque de Jesus saía a luz, saía a cura, saía aquilo que era necessário para a mulher se sentir curada, que é o Espírito de Deus que estava em Cristo
a presença de Deus, a unção de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus, as virtudes de Deus, tudo aquilo naquele momento que a mulher tocou, ela sentiu e foi curada. E o canal de bênção para ela, para esse fluxo dessa energia, desse amor de Deus, das virtudes de Deus, para que ela pudesse sentir e ser curada, foi a fé dela. Esse foi o instrumento, a ponte que fez com que ela, ao tocar Jesus, mesmo sem Jesus ver, mas Jesus sentiu, foi a fé. E aqui nós estamos vendo que culturalmente essa mulher, o quanto que ela sofreu, porque ela devia ficar em isolamento, separada. Imagine só, essa mulher com fluxo de sangue durante anos sem conseguir se curar, além de se tornar, ficar enfraquecida, ela tinha que ficar em isolamento, não podia se aproximar de ninguém, porque era considerada durante esse período, um período que ela tinha que ficar em isolamento, porque poderia contaminar outras pessoas, porque ninguém sabia a origem desse fluxo e nem sabia o que esse fluxo vinculava. E a gente sabe hoje que muitas doenças podem ser vinculadas através do sangue. E ela, nesse momento, foi curada por Cristo, porque aquele que aproxima de Cristo recebe as suas bênçãos. Aquele que se aproxima de Cristo sente teu amor, sente as virtudes que há em Cristo. Aquele que se aproxima de Cristo, só de estar próximo de Cristo, bebe da fonte de água limpa. E isso a mulher, ela sentiu e foi curada naquele momento. Também a mulher, quando tiver do fluxo do sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, da sua imundície será imunda, como nos dias da sua separação. Nós já falamos sobre esse termo imundície, sobre esse termo de imundo, imunda, porque é a forma, a expressão cultural que as pessoas determinavam, especificavam um período em que as pessoas deveriam ficar em isolamento para a purificação daquela enfermidade, daquela doença, para que não houvesse contágio. Então hoje a gente fala, a pessoa está doente. Naquela época, a pessoa está imunda. A pessoa tem que ficar em isolamento. A pessoa tem que ficar em isolamento, sim, naquela época, por causa daquela doença, daquela enfermidade que não se conhecia a origem, não sabia o que era. Então, até que a pessoa ficasse curada, ela era considerada, entre aspas, culturalmente, aí a forma de expressar uma pessoa que não estava pura, que não estava saudável. E aí eles usavam o termo imunda. Toda a cama sobre que se deitar todo dia do seu fluxo será como a cama da sua separação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a sua imundície da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia também tomará 2 rolinhas, 2 pombinhos, e trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da imundície perante o Senhor. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, das suas doenças, das suas impurezas, daquilo que poderia contaminar a outras pessoas, para que não morra na sua imundície, contaminando o meu tabernáculo, está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele que sai o sêmen da cópula, o que fica por eles imundo, como também a mulher enferma da sua separação e daquele que padece do seu fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com a mulher, que está aí também imunda. Então são leis sanitárias, vamos falar de prevenção a determinadas doenças, para evitar que houvesse a transmissão de determinadas doenças, para que tanto a mulher quanto o homem, eles não se contaminassem e não contaminassem outras pessoas, seja com algum tipo de secreção, seja com algum tipo de fluxo, de algo que poderia vincular um contágio,
uma contaminação, seja por bactérias, por vírus ou por qualquer tipo de doença que poderia ser transmitido através dessas secreções. Aqui a gente vê o cuidado de Deus com o homem. E também como deveria proceder a mulher que tivesse esse fluxo de sangue por período estendido, que ela ficasse muitos dias além do período menstrual, que ela continuasse, se ela continuasse a ficar sangrando, se ela continuasse sangrando com fluxo de sangue, como é expressa aqui, ela, após a sua cura, ela deveria também ficar 7 dias, após a observação pelo sacerdote, separada, e após o 7º dia, no 8º dia, deveria levar 2 rolinhas, 2 passarinhos, onde o sacerdote ofereceria um pela expiação do seu pecado e o outro como holocausto, oferta queimada ao Senhor. E esse deveria ser o procedimento do sacerdote para que essa pessoa pudesse ficar limpa e purificada. E nós vimos que todos os objetos que essas pessoas tocassem, que tanto as secreções quanto o próprio sêmen do homem após a cópula deveriam ser lavados, deveriam ser separados. No caso do vaso de barro que coloca aqui, a gente já viu isso, ele deveria ser quebrado, porque ele poderia ser objeto tanto para transmissão também dessa doença, porque o barro é muito poroso e ali, por mais que lavasse, não ia ficar totalmente limpo. Então, a forma para poder prevenir seria quebrá-lo, seria jogá-lo fora. E esse cuidado, nós vimos Deus tendo esse cuidado com a gente continuadamente. Por quê? Porque nós somos templo de Deus, templo do Deus Altíssimo. Aqui a palavra de Deus fala, no finalzinho aqui a gente vê, essa é a lei daquele que tem um fluxo, daquele de quem sai o sêmen da cópula e que fica por ele imundo. Assim separareis os filhos de Israel das suas imundícies, para que não morram nas suas imundícies, contaminando o meu tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Cristo hoje? Somos nós. O nosso corpo é tabernáculo de Cristo. Os pecados. Amém? Ficamos por aqui. Ó Senhor, vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe-nos em nome de Jesus. Purifica-nos, Senhor. Guarda-nos de todo pecado, Senhor. Livra-nos de todo pecado, Senhor. Limpa-nos de todo pecado, Senhor. Dá-nos consciência, Pai, dos seus princípios, dos seus valores, daquilo que o Senhor quer para nós e que está na palavra do Senhor, que nós tenhamos consciência disso, que nós possamos crescer em sabedoria através dos seus ensinamentos diários, que nós possamos crescer em sabedoria, Senhor, diante daquilo que o Senhor tem nos colocado todos os dias através do propósito de fé 365. Que a Tua palavra possa nos trazer refrigério para a nossa alma, possa nos trazer orientação, possa trazer luz para os nossos caminhos, possa nos conduzir no caminho da verdade, da justiça e no caminho certo. Pai, sabemos que às vezes tem temas que são ainda tabus para muitas pessoas, mas vemos que nos tempos de hoje muitas coisas as pessoas praticam por não conhecer a Tua palavra, Senhor, por não saber a Tua vontade, saber aquilo que é bom para elas espiritualmente, moralmente, fisicamente, Pai. Mas sabemos que o Senhor sempre preocupa com o nosso bem-estar físico, espiritual, emocional. Que nós possamos então, Senhor, conhecer mais de Ti, da Tua vontade, meditando na Tua palavra, conhecendo mais a Tua palavra e vivendo a Sua palavra, Pai. Mais do que conhecer é viver a Sua palavra. E viver a Sua palavra é nos revestirmos de Cristo. Guardar esse templo, esse corpo que é tabernáculo de Cristo. E assim seja. Amém. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz.